Rádio Stop FM 107.3. Temos aqui uma temática super interessante. Vamos falar sobre o namoro cristão. Pois bem, como vocês já sabem, eu não falo sozinha, tenho sempre as minhas convidadas. Comigo está a Catarina Dalla, que é professora. Muito bom dia, dona Catarina. Bom dia, auditório, e bom dia aos caros ouvintes. Como está a sua disposição? Boa, como sempre, viva e Que vibrante. bom, que bom. Conosco também está a Cristina Gonga, que é contabilista. Muito bom dia, Cristina. Bom dia. Como está a sua disposição, Cristina? Tá boa. Preparadas então para falarmos sobre este tema? Sim. Boa! Vamos então começar. Na vossa opinião, como é que vocês definiriam o namoro cristão em relação aos outros tipos de relacionamento? Porque namoro é namoro, não é? Mas namoro cristão, qual seria a vossa definição? Podemos começar com a Catarina. Então, namoro cristão, já diz a palavra namoro cristão. É aquele namoro que envolve metodologias cristãs, né? Que deve seguir um padrão cristão. E nós sabemos que os padrões cristãos têm uma regra. Então, para que aconteça isso na definição, assim, que nem é tão exata, o namoro cristão é aquele que respeita as regras e os padrões religiosos. Certo. Cristina, minha querida, poderias dar um bocadinho de mais sustentabilidade ao que a nossa querida a professora Catarina estava aqui a dizer sobre a definição do namoro cristão? Será que realmente existe namoro cristão? Olha, dando continuidade ao que a Catarina acabou de dizer, o namoro cristão existe sim. O namoro cristão é um relacionamento de respeito e amizade que tem como objetivo o casamento. Então, de toda forma, é um relacionamento que deve seguir regras, princípios de uma determinada religião ou seita religiosa. Certo, mas olhando propriamente para aquilo que são os tempos atuais, não é? Você poderiam fazer um rescaldo daquilo que era anteriormente, como era anteriormente, e depois associarmos aquilo que é a nossa realidade nos tempos atuais. Será que estão mesmo a levar em consideração essa questão de namoro cristão ou as coisas já não andam bem? Qualquer uma pode responder, não tenho um segmento. Tá bem, então vou começar. Então, fazendo um rescaldo sobre o passado, né? E voltar assim para o atual. No passado ainda havia aquele respeito e para eles era considerado o namoro cristão. Que a noiva ou o noivo, quando quisesse, quando gostasse, eram os padrinhos que iam à casa da sua noiva ou da sua amiga para ir pedir a mão aos pais. E daí só podia existir conversas. E essas conversas tinham que ser sempre na presença do casal, no caso os padrinhos ou os pais, né? Em que o noivo vem visitar e lá tem o almoço e olharam-se e aí padre morreu e isso acabou. Não tinha toques de mão. E como dizia a Cristina no princípio, se tinha duração também, né? E tinha que se seguir aquele processo. Mas atualmente já. E é isso mesmo que nós queremos saber, como anda o namoro cristão atualmente. Então, atualmente já é um pouquinho complicado. Por quê? Porque, irmãs cristãs, me perdoam, mas vou falar a minha verdade. E assim, porque hoje a juventude diz que não pode levar a expressão, né, gíria, né, gato no saco. E dizem que tem que primeiro fazer e depois ver, porque muitas das vezes é o risco. Eu estava de manhã a falar com uma colega e ela disse-me que a irmã casou-se nesse processo de namoro cristão. E quando chegou na hora, o moço, desculpa, não ficava ereto. Então, também tem enganos, né? Então, hoje, na juventude atual, e em função do desenvolvimento em que o ser humano vai sofrendo as alterações, já não se vê muito esse namoro cristão, já não se faz sentido. Uma outra pessoa, mas assim na realidade, seguindo as regras e os padrões, não, eu não vejo. E se existem ainda pessoas nesse quesito, então, se calhar depois eu falar, mas eu não vejo. Boa. Cristina, minha querida, diga-me.
Atualmente, como é que anda o namoro cristão? Olha, eu vou dizer mesmo que a Catarina, as irmãs da igreja vão nos perdoar, porque ultimamente está-se a pular mesmo a corda. 90%, vou assim dizer, né? 90% dos cristãos já não seguem o namoro cristão, mesmo aquela regra da Na íntegra, antigamente. não é? Sim, estão a pular a corda, já estás a ver beijos, abraços, carícias, há também as conhecidas conduta desenfreada. Porque se formos a ver, o namoro cristão é uma amizade. Ou seja, tudo que a irmã da igreja anda a fazer com o irmão da igreja, que dizem que é namoro cristão, são coisas que estão reservadas exclusivamente para depois do casamento. Namoro cristão é só aquela amizade, como a Catarina já disse, conversaram, acabou. Não tem abraço, não tem beijo e nada disso. O que nós vemos atualmente é o contrário disso, né? Depois tem aquela das irmãs da igreja que querem demonstrar, não é? Aos outros que estão numa relação, tem sempre um beijo, um abraço, uma carícia, aquela saída, em outra hora até os noivos, passo assim entre aspas, né? Quem estava no namoro cristão, não poderiam sair só os dois sozinhos, não poderiam ficar só os dois num ambiente privado, não é? Para evitar tentações, carícias e abraços. Mas hoje vemos completamente o contrário, né? As nossas irmãs sabem muito bem do que eu estou a falar. E o que é que mudou? Por que é que se vê isto? Na verdade, são os padrões impostos outrora ou até hoje estes padrões continuam, mas as pessoas é que não querem seguir, não querem dar ouvidos? Eu vou dizer que é a evolução da sociedade. Estamos numa outra geração, com outros princípios, não é? E à medida que a vida vai evoluindo, as pessoas também mudam de comportamento. Hoje em dia é muito normal, né, ver alguém namorar na rua, ver alguém a se abraçar. Então, independentemente de você ser cristão, nós somos seres humanos. Estamos habituados a nos adaptar ao meio em que nós vivemos. Se eu ver alguém a beijar-se, eu vou achar que aquilo é normal. Sendo eu cristão, não, é para meu namorado, então eu posso beijá-lo na boca. Logo, não vou ir naquela de que não, namoro cristão, não tem beijo, não tem toque, é tudo à base de conversa. Então, vai muito também pelo que nós estamos habituados a ver na sociedade. Certo. E quais são os principais desafios, não é, que os cristãos enfrentam dentro do namoro? Porque para namorar, não é, basta existir duas pessoas e duas pessoas aceitarem, mas tem alguns desafios aí, não é, que se calhar não existem nos outro tipo de relacionamentos, não tem, e no namoro cristão tem. Olha, eu diria que o grande desafio, eu disse que é o pecado, né? Então, não podem pecar. E muitas das vezes desafios, o que faz com que a juventude hoje não siga esse namoro cristão, muitas das vezes é os meios de comunicação. Mas nós temos muita informação e estamos expostos a vários tipos de informação. E estes desafios para o namoro cristão, muitas das vezes, surge em função daquilo que vai indo acontecendo. E o que é que acontece? Por exemplo, imagina que você é cristão, tem uma vida cristã, mas na escola tu não tens aí o cristianismo, né? Não levas isso. E às vezes já conversa com os amigos, olha, e muitas das vezes os amigos já estão numa vida sexual ativa. E você cristão não pode. Então, as pessoas que levam essa vida, ou então namoro cristão, são desafiados quase todos os dias, porque os nossos olhos captam tudo. Então, para quem é cristão e está no namoro cristão, acredito eu que muitas das vezes são mesmo obrigados a casar antes dos 2 anos, para não viver nesta tentação, porque tem a colega, tem a amiga, tem outras pessoas, e tem aí a informação que passa todos os dias. Às vezes a gente liga assim às redes sociais, não quer ver nada da pior e acabamos vendo. E o coração sente. Se o coração sente, a mente transforma isso em realidade. Certo. Cristina, na sua opinião, acha que existe uma idade padrão para se entrar num relacionamento cristão? Por exemplo, né, vamos supor que é uma jovem que cresceu na igreja toda a sua infância e adolescência e depois sente a necessidade de conhecer alguém. Existe uma data já estabelecida ou isto é muito relativo? Depende muito da comunhão que a pessoa vai ter com Deus, da intimidade que vai ter com o seu Criador, ou isto é algo relativo? A pessoa entra num relacionamento no momento que achar, sentir-se preparada?
Bom, eu poderia dizer que é a partir da maioridade, mas a maioridade é relativa em diferentes países. Né? Há países que a maioridade é 16, por exemplo, cá em Angola a maioridade é 18 anos. Mas como o namoro é uma preparação para o casamento, Certo, eu exatamente. acredito que a pessoa deve namorar quando se sentir preparado para tal ato, né? Porque se você tem 16 anos, 14 anos, 15 anos, vai entrar em um relacionamento para fazer o quê? Vai namorar para fazer o quê? Entende? É nós sabermos o que eu quero, estás a ver? Se eu não me sinto preparada para casar, então eu não devo namorar. Porque, como dizia a Catarina, há pessoas que são cristãos em casa, cristão na igreja, na escola não é cristão. Eu na escola tenho a minha colega que pode ter se calhar uma vida sexualmente ativa desde os 13, desde os 14 anos. E todos nós sabemos que tem que rolar aquela conversa do intervalo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você, querendo ou não, vai ficar curiosa e vais querer praticar. Por isso é que uma das normas do relacionamento ou do namoro cristão é que, como é que dizem até, devem manter só em Cristo, não é? Relacionamento de cristão para cristão. Eu sou cristã, namoro com quem é cristão. Para evitar a fornicação também. Porque consta de um desafio. A partir dos 13, 14 anos, uma mulher já começa a entrar no período menstrual, começa a ter aí a sua vontade, né, de praticar sexo. Então, há que se ter muito cuidado com isso também. Certo. Porque não basta eu dizer, não, tem que ser com 18 anos. 19 anos, 20 anos. Mas se formos a ver uma criança de 14, 16 anos, atualmente na nossa sociedade já namoram, né? Certo. Já namoram de uma forma anarquicamente, mas namoram. Então eu diria que a idade certa não existe. Tu tens que se sentir preparada como mulher, tens que saber o que é o casamento, o que é que eu vou encontrar lá. E falando de preparação, há algumas que com 14 anos se acham já que estão, se calhar, preparadas para dar sentido ou segmento a uma vida, não é? Conjugal. Porque essa questão de preparação também acredito ser muito complexa, não é? E ali entra o papel dos pais, da escola, da própria igreja. Eu gostaria que falasse um bocadinho sobre esta questão do papel dos pais, o papel da própria igreja, naquilo que é o ensinamento, não é? A base para se ter um relacionamento cristão saudável, longe de práticas que não agradam a Deus, não é? Uhum. Então, papel da igreja, papel dos pais. Eu sou de opinião que a educação parte de casa e se conseguires trabalhar a criança desde a tenra idade, todo o resto depois vai surgir como consequências. E dizer assim, para muitos o namoro cristão, sim, talvez exista ainda para alguma sociedade, mas em Angola a realidade é diferente e eu trabalho com crianças de 11, 12, 13, 14, 15 anos, eu sei como é que é a realidade. E muitas das vezes nós estamos deparados com pré-adolescentes com duas personalidades. Em casa, na igreja, ela é uma criança e na escola é outra. Então, eu começo por dizer, pais encarregados de educação, conversem mais ao invés de ralhar. Quando perceberes que o filho ou a filha fez alguma coisa, não critique, ouça-o primeiro. E depois procura soluções. Porque muitas das vezes o comportamento destes alunos ou destes meninos tem sido em função da atitude do pai, da mãe. Nós estamos mais na crítica do que na realidade de ir buscar os factos. Eles estão em fase de transição. E quanto à igreja, eu peço encarecidamente aos líderes religiosos que, ao invés de estar toda hora só a pregar, ensina também a criança. Quanto mais esconderes, mais curiosidade ele terá. Mas se ensinar a criança que este é um caminho que pode levar, não a salvação, né? Que pode, tem consequências se for por este lado, e simplesmente não dizer só que é pecado, porque ele também quer saber até onde vai esse pecado. Mata, dá mesmo curiosidade. Se você dá um beijo, é pecado. De repente ele já deu e o pecado não resultou. É sério. Então vamos ser mais abertos com os nossos adolescentes e quando for para namoro cristão, eduquem e formem da melhor forma, sendo um pouquinho mais aberto a este mundo e não fechado, porque eles vejam muita coisa fora da igreja.
E já há aqueles casos que até os líderes religiosos, não é, fazem muito bem o seu trabalho, o seu papel no sentido de ensinar, educar e mostrar a direção e o caminho. E há sempre um ou outro que acha que só são palavras e que nada vai acontecer porque o pecado é algo que se calhar você não está a ver as consequências agora e que você pode ver mais tarde. Mas olhando assim para uma menina que aparentemente cresceu na igreja, não é? Teve os ensinamentos, os princípios de Deus e depois aparece grávida em casa. Qual deve ser a reação da mãe ou qual será a reação desta mãe? Que pensamentos terá essa mãe? Olha, ou este por pai? acaso eu vou dizer que esta menina sou eu. Esta menina sou eu, né? Porque eu cresci com base a uma religião, sempre fui cristã. Mas no andar do tempo decidi andar sozinha, né? Porque, como estavas a dizer, existem crianças que mesmo que a educação chegue, a informação chegue, porque depois você vai querer voar. Como dizem, o passarinho cresce, amanhã quer voar sozinho. Então, sobre a pergunta que contesta mesmo sou eu. Eu sou aquela adolescente aí que cresceu na igreja, depois apareceu em casa gestada. Bom, isso deve-se também ao facto das pessoas com quem nós estamos rodeados, né? Certo, e já me lembra aquele ditado, né? Mostra-me com quem tu andas, eu Saberei direi quem tu és. Muitas das vezes, neste caso, né, o pai passa a informação, a mãe passa a informação. Ressaltar aqui também aos nossos ouvintes a importância de falar com as crianças sobre a sexualidade, né? Explicar detalhadamente para a criança o que é a sexualidade, o que é o namoro. Não é só dizer, namoro é pecado. Não faz isso. Explicar mesmo a criança até onde é que vai o pecado, como disse a Catarina, porque não basta só você dizer, é pecado. Ela já fez, você não sabe. O que acontece? A criança, se calhar, nem vai conseguir se abrir contigo porque você, mãe, já disse que aquilo aí é pecado. Vais para o inferno, não sei o quê. Então, é mais ou menos isso. Também ter cuidado com quem os nossos filhos convivem, né? Certo. A mãe tem que saber na escola quem são os amigos da minha filha. Exatamente. Porque tá bom, você está em casa, você está na igreja e na escola da tua filha, você está lá. Quem são as amigas da tua filha? Muitas crianças, como disse a Catarina, e eu vou voltar aqui a frisar, têm dupla personalidade. São outras crianças em casa, outras crianças na rua. E na escola você vai ver, é a dona do pedaço, se calhar. Na igreja, tudo bem. Mas há que frisar mesmo muito pela educação sexual no seio das famílias também. Certo, é verdade. Há esta necessidade de falarmos cada vez mais, porque falando que as pessoas vão aprendendo e há alguns que nem sequer vão aprender, mas o importante é que a sensação e o dever de passar a mensagem foi cumprido. Mas eu falava sobre a reação de uma mãe, não é? O quanto é se calhar choque ou uma outra palavra que poderia aqui encontrar para uma mãe que deu os ensinamentos de Cristo para a sua filha todos os dias. É aquela mãe galinha defensora, minha filha casa, escola, igreja, mas a mesma filha apareceu então grávida. Olha, eu posso responder essa questão. Esteja à vontade. Eu tenho um pouquinho de experiência nessa situação. As mães devem ter muita calma, né? Muita calma, porque quando uma menina descobre que está grávida, para ela em si já é um choque de realidade. Porque é aquilo, você está no calor da emoção, vai lá, descobre a sexualidade e do nada, um teste de gravidez. As mães têm que ter muita calma. Primeiro, lembrar-se que a sua filha não é perfeita. Que a sua filha não precisa do seu julgamento, precisa do seu apoio como mãe. Porque para julgar, sua filha já tem a sociedade inteira, 18 províncias da Angola, já estarão lá para apontar o dedo à sua filha. Como mãe, como família, nós temos que fazer acolher a adolescente ou a jovem, não é? Dizer, olha pá, aconteceu, mas daqui a vida segue. Vida segue. Se uma mãe galinha, né, no caso que deveria fazer, que eu aconselharia, sua filha ficou grávida, não julgue a sua filha, não exponha a sua filha aos 4 cantos da terra, que eu te ensinei, que é isso, não sei o que. Erros acontecem. Mas as consequências desse erro podem ser piores se você como mãe estiver a julgar. Porque o julgamento de fora só vai te doer se você receber o julgamento dentro da tua casa. Certo, e falava sobre o julgamento de fora, lembrei-me já dos vizinhos, que são sempre os primeiros a saber. Que são os primeiros a saber, não é? Doutora Catarina, diz-me um bocadinho sobre isto. Eu falar só daquilo que eu ouço. É verdade, nós estamos aqui a falar de um tema social, é algo da sociedade, é o que nós temos visto, analisado. Eu sou muito, considero assim, mãe liberal. E nesse liberalismo depois vem a educação. E eu sempre gostei
Eu venho de pais muito religiosos e muito ideias fixas, que não é não, sim é sim, tu não precisas dizer. Então, eu sempre cresci nesse meio assim, nunca, sempre foi, se eu fizer, meu pai me chota de casa, então nunca foi diferente. Mas no dia a dia, assim, que eu vou observando, até porque tive uma amiga com essas experiências, como eu, 16 anos, ficou grávida, e o pai bateu-lhe, porque estava concebida. E depois ficou pior, o melhor neto dele, né? Não pior, o melhor neto dele. Mas no dia a dia eu aconselharia para aquela mãe galinha, não fica só galinha, fica mãe presente. Não deixe que a tua filha conte os segredos dela na amiga, na prima distante. Tem que contar com a mãe. Se a mãe souber, já é mãe galinha, souber que você é a amiga da filha, automaticamente não vai surpreender quando a notícia chegar. Okay? E do mesmo jeito que for galinha, também seja mãe para conversar, procurar saber, porque tem muita mãe, nós trabalhamos, às vezes a primeira menstruação da criança começa na escola. E às vezes é desorientada, porque a mãe não tem coragem de falar com esta criança. Então, começar desde a base, a mãe deve acompanhar, principalmente se é mãe galinha, com as meninas, nós estamos sempre expostas. Nós sempre, né? Vamos lá fazer, mas quem sai sempre com o ferro em frente é a mulher. É verdade. Então, a mãe tem que estar aí, apreciar esse momento para que não tenha surpresas. Conversar mesmo. Independentemente da filha ter uma vida sexual ativa ou não, nem tudo se diz também ao adolescente, mas sempre que possível conversar sobre aquilo que você acha que já pode ouvir. Porque hoje temos crianças com 10 anos que já começaram a primeira menstruação. Então é necessário que a partir dos 9, em função do desenvolvimento corporal da criança, tu começas já a ter uma conversa que lhe deixa um pouquinho alerta. Certo. Aí ela já não vai ser surpreendida nem vai chorar muito. Certo. Cristina, quando a sua abordagem, lembrava-me que falavas sobre o namoro cristão ser a passagem para o casamento, não é? Que aspectos então a mulher deve observar durante o namoro antes de contrair o matrimônio? Por quê? O namoro cristão, de certa forma, dá aquela desvantagem, não é? Digamos assim, palavras sejam ditas, é aquela desvantagem de você não conhecer na totalidade a pessoa a quem você vai contrair futuramente um matrimônio, não é? Não é um namoro que tem beijo, não é um namoro que tem abraços, carícias, para você saber como é que a pessoa é, como é que não é, e é algo que você só vai viver no casamento, e algumas acabam por ter experiências menos boas após contrair o matrimônio, porque estavam nessa desvantagem. Então, que aspectos deve-se ter em conta, sendo que é só um namoro à base de conversa, oração, propósito, caminhadas? Como é que deve ser? Olha, devemos prestar atenção aos sinais. Porque muitas das vezes nós mulheres, quando estamos alucinadas com a ideia de casamento, vestido de Barbie, não sei o quê, nos esquecemos de observar os sinais, porque as pessoas dão sinais. Durante o namoro a pessoa vai te dar sinal, se é violento, se não é honesto. Você vai perceber, não é? Acho que uma das maneiras de entender bem, quando você vai convivendo com uma pessoa, observa como é que ele trata as outras pessoas. Porque os homens mentem muito. Principalmente no namoro religioso. Já falávamos aqui na nossa curiosidade do dia, não é? Os homens mentem muito. Ele pode, não é? Assim que está correto, aparentar ser alguém que ele Mas não estamos é. aqui a falar dos homens, as mulheres também não mentem. Nós somos perigosas. As mulheres mentem. Boa, muito estava então a mais. dizer que os homens vão fingindo, vão retraindo alguns comportamentos, não é? Não são os homens, as mulheres também. É um comportamento muito relativo, porque o namoro é aquele chocolate com leite, aquela coisa doce. Estamos aí preocupados em passar uma boa impressão para o outro, para poder casar. Mas há pontas soltas sempre. É isso que eu digo, por isso é que temos que prestar atenção nos sinais, porque as pessoas sempre vão dar um sinalzinho, se é violento. Você vai sempre perceber aí uma agressividade no tom de voz quando você faz alguma coisa errada. Para se ter também, para não ter muitas surpresas, né, no casamento, quando se tem um relacionamento cristão, é o que a Bíblia já diz, né? Casar-se somente no Senhor. Você que é cristã, não adianta querer ter um namoro cristão com alguém que não é cristão. Não Exatamente. vai funcionar. Não vai funcionar, porque você não pode juntar quem vai à igreja com quem não vai à igreja. Depois lá mais para frente vai dar boom. Vão dizer, ai, hoje não podes ir à igreja. Hoje não podes ir
No retiro da igreja tem que ficar 3 dias, você é dona de casa. Estás a ver? Alguns sinais têm que ser observados já no namoro. Certo. Porque às vezes é aquela ansiedade, nós mulheres nem queremos tipo dizer, eu já casei, não sei o quê. Mas depois você vai viver as consequências lá à frente. Imagina, você casou com um homem que não acredita em Deus, um ateu, por exemplo. A hora que você tiver a dobrar os teus joelhos em casa, Senhor, ele vai dizer, olha, isso aqui não está certo. Isso é hora de dormir. Certo. Prestar atenção nos sinais, saber quem é a pessoa, de que família a pessoa vem, se é de uma família cristã ou não. Saber também várias opiniões sobre a própria pessoa, né? Porque a pessoa pensa sobre determinados assuntos. É verdade. Olha, e falando sobre essa questão de estar atento aos sinais, doutora Catarina, há alguns homens também e mulheres que às vezes têm alguma patologia, têm alguma doença e acabam por omitir no relacionamento. E depois, após contrair o matrimônio, a mulher ou o homem vai descobrir que, na verdade, o seu parceiro ou a sua parceira tem determinada patologia. O que fazer, sendo que você já casou? Ok, boa. Essa é boa. Então, dizer que neste tipo... não é cristã, né? Sim. É aquilo que nós estamos a falar, né? Ela falou sobre a Cristina, falou sobre os sinais que precisamos estar atentos. Há sinais visíveis, mas há sinais invisíveis. Infelizmente, que você só vai descobrir, não é? Dentro já do matrimônio. O que fazer? É muita oração, confiar muito em Deus, propósitos. Como é que é? Para ensinar também aos nossos ouvintes aqui, para eles saberem. Caso tenha alguém que é cristão, eu acredito que sim, que está a nos ouvir agora, está para contrair o matrimônio, então precisa estar já atento. Boa. A Cristina já falou dos sinais. Eu acho que no primeiro caso, se começarem a ter um relacionamento cristão, a primeira coisa é seguir todos os parâmetros, procurar mesmo os médicos e fazer consultas, né? Para saber se está tudo bem com o parceiro. Antes de contrair o matrimônio. Sim. Para saber se está tudo bem com o casal, no caso, cada um faz e depois apresenta, né? E se já for depois do matrimônio, eu acho que a própria igreja revê isso. Mas mas o casamento é algo entre os dois, entre o casal. Acho que a igreja ali, não sei. Qual é a vossa opinião quanto a isso? A igreja tem um... Eu estava a falar com uma colega e ela disse que, pelo menos foi o testemunho que ela passou-me, é que quando um dos cônjuges antes do casamento, pelo menos é assim que ela disse, antes do casamento, né, leva uma mentira e depois o outro descobre isso no casamento, a igreja, que eles têm padrinhos, né, dentro da igreja, e tem lá os pastores ou os padres que acompanham, a igreja revê este casamento porque um dos cônjuges foi enganado. Rádio Stop FM 107.3